Bom, vamos continuar com os teoremas, né? Hoje vai ter demonstração. Teorema de Stokes. Antes nós vamos preparar esse teorema, fazer uma pequena preparação, dar algumas definições que vai depender da geometria, da superfície, tá certo? Mas vai ser um teorema extremamente importante, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos que falar antes do teorema, nós temos que dar algumas definições. Uma delas, por exemplo, é a orientação do bordo. E a gente, para definir, dar esses conceitos, é necessário dizer quando que um vetor aponta para fora de uma superfície. Então, vamos supor que você tem uma superfície aqui, né? Uma superfície, e superfície que tem um bordo, né? Então, nós queremos definir o que significa um vetor que aponta, um vetor V que aponta para fora da superfície. Esse é um vetor tangente. Então, vamos supor o seguinte, seja S uma superfície regular com bordo ΔS. Tá? Então, a definição é a seguinte. Regular com bordo então, um vetor V tangente a S em P pertencente ao bordo. Então, nós temos o seguinte. Isso daqui é S, né? Aqui é o bordo de S, e eu estou tomando um ponto P desse bordo. Então, o vetor tangente a S, em P, que faz parte do bordo, que aponta para fora de S, quando existir delta positivo, tá ok. Se você considerar o seguinte ponto, Q de T, ponto do espaço, tal que P mais TV, então aqui é o vetor V, isso daqui não pertence a S para todo T, tal que 0 menor que T menor que delta. Então a definição, a gente não vai, assim, como a gente vai usar
esse conceito de vetor que aponta para fora. Então, isso é uma definição. Só que, felizmente, a gente não vai precisar trabalhar com essa definição. Tá? Simplesmente ela vai estar aí para a gente saber que existe uma definição. Então, o que significa isso? Se o vetor V aponta para fora em um ponto do bordo, se existir um delta positivo, né? Existir um delta positivo, tal que esse ponto aqui, que é o ponto P mais TV, não pertence a S, qualquer que seja esse T entre 0 e delta. Tá? Então, você podia ter um outro vetor aqui, apontando para fora, tá? Vetores tangentes. Então, isso se aplica apenas para vetores tangentes. Ok? É intuitivo, porque seria mais ou menos que se você tem um ponto P que pertence ao bordo, se você caminhar tangencialmente na superfície que seguia para fora, você está fora da superfície. Tá certo? Então, não pertence a essa. Nós vamos dar vários exemplos. Tá? Não, a rigor, se você tem uma superfície regular, nesse ponto aqui, você tem uma infinidade de vetores. Tem uma afinidade de vetor tangente. Tá certo? Se você pegar uma curva assim, né? Você vai ter um vetor tangente assim. Pega uma outra assim, vai ter outra assim, outra assim. Então tem uma infinidade. Essa definição se aplica para qualquer um deles. Certo? Depois a gente vai usar especificamente para uma curva. Bom, então agora vamos falar do que realmente é importante. É a orientação do bordo. Então agora vamos supor o seguinte. S, uma superfície regular com bordo ΔS orientável. Então agora nós estamos supondo que S é uma superfície regular com bordo ΔS, mas orientável. Né? Então nós temos essa definição aqui é uma definição ela é um pouco ela não é assim tão fácil de visualizar, de escrever ela, mas eu diria que não é difícil de enxergar essa definição. Então eu vou motivar um pouco aqui antes de escrever a definição. Tá? Vamos supor o seguinte. Vamos supor uma superfície, né, S, aqui tem um bordo. Né, um bordo. Isso aqui é o bordo ΔS. Eu estou supondo que essa superfície é orientável. Certo? Então, eu quero, se ela é orientável, ela tem uma família de vetores, né, N, aqui em cada ponto da superfície. Em particular, em cada ponto do bordo. Então, vamos supor que eu vou pegar esse ponto aqui. Esse aqui é o ponto P. Aqui eu tenho um vetor normal, a superfície. Certo? E eu quero, a partir dessa normal, induzir uma orientação ao bordo. Porque o bordo vai ser uma curva fechada. Para nós, em geral, é uma curva fechada. Então, ele vai ter duas orientações. Tá certo? Toda curva você tem duas orientações. O que a gente vai fazer é escolher uma dessas orientações
de acordo com um critério que é dado pelo vetor já fixado, n. N está fixado. Os vetores que são normais da superfície está fixado, foi dado. Então agora eu tenho que escolher uma orientação para a curva que a gente vai dizer que é compatível com a orientação da superfície. Então a escolha é o seguinte: nesse ponto P aqui, nós usamos esse conceito de vetor apontando para fora. V1. Vou chamar de V1. Tá? E agora, se você tem esse vetor aqui, vamos supor que ele é assim. V1. Esses dois vetores eles vão formar uma base. Tá? Então, esse vetor aqui já é ortogonal a esse. Agora, eu tenho que decidir em qual sentido que eu devo colocar o vetor tangente, se para cá ou para cá, de tal modo, tá? De tal modo, a base V1, T e N seja positiva. Seja positiva. Então, a ideia é o seguinte: o N e o V1 eu vou ter. Se eu te dou a superfície, eu vou ter esses dois vetores. Eu vou ter que decidir sobre o vetor tangente ao bordo. Tangente ao bordo. Tem duas escolhas. Certo? Então, olha, visualmente aqui, se você pensar como sendo o N sendo o dedão aqui, tá certo? Esse daqui, o T, e esse daqui o V1. Então, qual que me dá uma base positiva? Esse T ou esse T? Esse daqui, certo? Então, eu escolho esse vetor porque o V1, produto vetorial com T, dá o N. Então, essa é a escolha. Então, geometricamente, não é difícil, tá certo? Nós vamos escrever tudo isso, essa definição, tá? Vamos pensar numa superfície mais fácil. Se você pensar, por exemplo, vamos pegar um cilindro. Um cilindro que sem as duas tampas. E eu vou escolher uma orientação para o cilindro. Orientação do cilindro. Vamos escolher para fora, por exemplo. Podia ser para dentro. Tá? Então, vamos pegar... Se você pegar um ponto do cilindro aqui, o N está apontando para fora. É um vetor unitário, tá certo? Que aponta para fora. Ele é normal à superfície. Bom, eu quero... O bordo dessa superfície é gama 1 aqui, tá certo? E gama 2 aqui. São duas curvas, o bordo. Então, o bordo dessa superfície vai ser gama 1 mais gama 2. Eu quero saber como é que vai ser a orientação dessas duas curvas que fazem parte do bordo, que formam o bordo. Certo? Para aplicar o teorema, nós vamos ter que saber isso. Tá? Então, vamos pegar um ponto aqui. Aqui tem uma normal. Normal N. Certo? Aqui vai ter um vetor V1 que aponta para fora. Aqui é a extremidade da superfície, então você tem o V1. Certo? Então você tem o vetor saindo para fora aqui e tem o V1. Qual vai ser a orientação, então, de gama 2 para que a base V1, T e N seja positiva? Então, V1 produto T tem que dar o N. Então, está para lá. Então, esse é o T. Certo? V1 produto T tem que dar o N. Então, tá certo? Se você olhar aqui agora, vai acontecer o inverso. Então, vamos pegar um ponto P. Tá? Então, você tem a normal. Você tem o vetor V1, que aponta para fora. E agora, V1, produto T, tem que dar a orientação da curva.
Certo? Então, para que lado que está? Então, esse daqui vai estar no sentido V1 vezes T. Então, essa orientação aqui é assim. Então, você vê que ela ficou aparentemente contrária com a outra. Tá? Mas essa vai ser a orientação coerente ou compatível com o teorema de Stokes, que a gente vai anunciar. Tá? Alguma dúvida? Se você pega um disco, né? Um disco. O disco, a superfície é um disco. Né? Então ela tem um bordo que é uma circunferência aqui. Então, se você escolher o N, né? Então você vai ter o N aqui, tá? Se esse for o N, aí você vai ter o V1. Né? Então, tendo esses dois vetores, aí você pode decidir quem que vai ser o vetor tangente à curva. E isso decide a orientação da curva. Certo? Então, nesse caso, se você tem o V1 vezes T, vamos supor, você acha que T está para cá? Ou para lá? Para lá. Entrando no quadro, tá certo? Então, porque V1 vezes T dá o N. Tá certo? Se você escolhesse o N para baixo, ia ser o contrário. Hein? Isso, então, depende da orientação da superfície. Tá certo? Como? O V1 você conhece ele porque é um vetor que aponta para fora. E se você observar essa base, nós vamos exigir que essa base seja ortonormal positiva. Tá certo? Sendo ortonormal positiva, é óbvio, porque se esse vetor é tangente, o V1 vai ser vetor tangente à superfície. Então, ele já é ortogonal ao N. Tá certo? Porque se esse daqui é tangente, no mesmo ponto que a normal, eles são ortogonais. Tá certo? E claro que daí a gente vai escolher o T ortogonal a ambos. Tem que ser também, né? Porque se o V1 aponta para fora e isso daqui isso daqui vai formar uma base ortonormal positiva. Tá? Não tem possibilidade de você escolher assim, porque daí esse vetor que aponta para fora, esse é um outro vetor que aponta para fora. Ele não vai ser normal ao vetor tangente. Sim. Qual curva? D. Não, eu posso escolher outro vetor tangente aqui, no ponto P. Isso eu posso. E que aponta para fora também. Não, olha, esse produto aqui ainda poderia dar o V1 e o T poderia dar ainda. Como? Dependendo dependendo da superfície, isso não. O que vai garantir é que a base seja ortonormal. Ortonormal. Então, e isso vai ser a exigência da definição. Pensa, se isso daqui é um disco,
daqui é um disco plano. Se você pegar um outro V1 aqui, o produto, por exemplo, esses dois ainda vão ser ortogonais. Mas daí você vai perder o fato da base ser ortonormal, porque o vetor tangente aqui não é mais 90 graus com o vetor tangente. Esse não vai ser mais 90 graus ou normal ao outro vetor tangente. Então, se você falar ortonormal positiva, amarra tudo. Tá certo? Não, porque primeiro a gente define V1 como vetor tangente à superfície. O vetor que aponta para fora tem que ser tangente à superfície. O vetor N não é tangente. Então, vai ter que ser tangente. É claro, tem mais de um, né? Tem uma infinidade. Só aquele que tem que ser escolhido é exatamente ortogonal. Certo? Então, vamos tomar uma superfície regular com borda ΔS orientável. Tá? Orientável. Então, definição. Seja N uma orientação de S. Então, dizemos o seguinte, que o bordo ΔS tem a orientação induzida por N. Então, eu fixei já uma orientação do S. Então, agora eu vou dizer qual que vai ser a orientação que eu devo tomar no bordo. Então, o bordo, dizemos que o bordo ΔS tem orientação induzida por N quando para cada ponto P pertencente ao bordo de S, os vetores V1, P e N formam uma base ortonormal positiva sendo V1 é o vetor unitário tangente a S em
P apontando para fora de S. N é a normal unitária AS em P. E T é o vetor tangente unitário tangente a delta S em P. Então são aqueles três vetores, né? Sim. Eu diria que quase sempre. Tá? O problema é que a superfície pode ser muito recortada. Então, né, esse delta pode ficar bem pequeno. Tá? Uma superfície pode ser assim. Né? Aí você pega um ponto aqui. Né? Esse delta vai ser bem pequeno. Porque se você andar um pouquinho, ele cai na superfície. Mas tem que existir um delta pequeno de tal modo que separa. Né? Bom, vocês não vão ter que ficar pensando nessa definição para saber qual vai ser a orientação. Uma vez que você entendeu a definição, então você vai usar a geometria do problema. Certo? E descobrir qual vai ser a orientação. Eu vou dar os exemplos, mais ou menos esses exemplos aí que eu estou dando, mas para vocês agora calcularem realmente a parametrização. A parametrização. Porque o que vocês vão precisar é a parametrização. Agora, se você for usar o teorema de Stokes, você vai ter que saber qual vai ser a orientação e qual a parametrização que dá aquela orientação para usar o teorema. Certo? Então, vamos tomar C Então, aqui é D, uma parametrização do bordo com a orientação induzida. Então, nós temos esse.
Então eu quero realmente a parametrização do bordo aí, de cada dessas superfícies. Então aqui eu tenho o cilindro mesmo e aqui eu tenho um paraboloide. A gente pode pensar assim, né? O eixo do sistema de coordenadas, né? X, Y, Z. E aqui eu faço uma observação, porque eu já vi, não nesse semestre, mas em semestres anteriores, alunos que trocam os eixos. X por Y. Isso é uma coisa que leva depois a erros. Né? Inverte tudo. Então, o eixo a gente pensa sempre como se fosse na direção de uma base positiva. Né? Torque normal positivo. Então, X, Y e Z. Bom, nesse caso é muito simples, né? Por exemplo, se esse daqui é o bordo, a parte do bordo, né? É o gama 2, que tipo de parametrização eu tenho que dar aqui? Qual a parametrização? Como? Não. Não. Eu quero saber uma parametrização que seja compatível com essa orientação aqui. Então, aqui tem que ser cosseno T, seno T. Tá certo? Essa daqui vai ser seno T, cosseno T. Tá certo? Então, o gama 2 de T vai ser cosseno T, seno T. E o gama 1 aqui 0. E o gama 1 de T vai ser seno de T, cosseno de T, e nós estamos no 1. Né? No 1. E T, 0, 2π. Então, essa seria a parametrização correta se você está interessado na orientação induzida. Dessa daqui. Essa é a orientação dada. A orientação induzida sobre o bordo é essa aqui. Tá certo?